Olá, estudantes da segunda série. Nesse vídeo vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo com as relações seno, cosseno e tangente. Acompanhe comigo. Para medir a altura AB de uma encosta vertical, cuja base está em um terreno plano e horizontal, um topógrafo fixou o ponto zero do terreno conforme o esquema abaixo e mediu o ângulo AOB e a distância OB, obtendo 52 graus e 40 metros respectivamente. Então, observe ali a figura que esse topógrafo fez a análise. A seguir, o topógrafo ele desenhou um triângulo O', A' e B', qualquer aí, um retângulo em B' com ângulo agudo, A', O, B', medindo 52 graus. Então aqui ele pegou uma régua graduada e fez as medidas aí conforme a imagem que ele tinha, certo? A imagem está com as medidas reais. E aqui ele pegou uma régua graduada e fiz as medidas dele para ele conseguir fazer uma relação, uma proporção. Aí o que acontece? Com os triângulos AOB e A', O' e B', eles são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque nós temos o mesmo ângulo de 52 graus. Seus lados correspondentes são proporcionais. Assim, o topógrafo consegue calcular a altura H da encosta, né, pela proporção a seguir. A única coisa que ele fez de diferente foi fazer uma transformação. Não podemos ter duas medidas. Então, ele transformou 40 metros para 4.000 centímetros. Assim, ele consegue fazer tranquilamente essa relação. Então, o H está para essa medida que ele tem de 25,6, assim o 4.000 centímetros para 20 centímetros. Com isso, ele acha, a princípio, a medida, né, fazendo uma regrinha de 3, fazendo a multiplicação em cruz, 5.120 centímetros. Para transformar em metros, eu tenho 51,20 metros. Então, a ideia de relacionar as medidas dos lados com as medidas dos ângulos internos de um triângulo retângulo por meio da semelhança de triângulo levou alguns matemáticos a criar tabelas com as razões entre essas medidas dos lados dos triângulos retângulos por várias medidas de ângulos agudos. Então, aqui nós temos uma tabela e no nosso livro didático aí, essas tabelas também vêm nos facilitar. Então, se o topógrafo tivesse a seu dispor essa tabela, facilitaria aí para ele fazer a semelhança de triângulos. Aí nós temos também as três semelhanças. Então, nós temos a medida da hipotenusa, né, os elementos do triângulo retângulo. A hipotenusa, que é sempre o ângulo reto, né, oposto ao ângulo reto, as medidas dos catetos, que são os lados desses triângulos, e também os ângulos internos, que são chamados de alfa e beta. Sempre são diferentes, né, de 90 graus. A primeira relação é o seno, onde eu tenho seno de alfa, né, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Para o cosseno, eu tenho o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E para a tangente, eu tenho o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, com essas relações trigonométricas do seno e do cosseno, eu consigo aí realizar diversos cálculos, né, usando essas relações, desde que eu tenha aí o ângulo informado, de repente um lado de um dos catetos. Então, a gente pode aí fazer diversos cálculos, certo? Então, nesse vídeo nós falamos sobre trigonometria no triângulo retângulo envolvendo seno, cosseno e tangente. Espero que vocês tenham gostado e até breve.